Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Dois ou Mais. E, enfim, tem que seguir os protocolos, né? Para você que está nos assistindo, sejam todos bem-vindos. Deixa seu like, ó, aquele joinha, o famoso joinha. Deixa aí o joinha. Se inscreve no nosso canal e ativa também o sininho de notificação para que todas as vezes que tiver um episódio novo, você seja notificado, tá bom? Hoje eu vou estar aqui entrevistando Marcela Santana, essa psicoterapeuta incrível, e desde já eu quero deixar a minha eterna gratidão a ela, naqueles momentos que você mais precisa e aí alguém vem e lhe estende as mãos, sabe? Então isso aconteceu comigo. Marcela, seja bem-vinda, muito obrigado. Eu deixei para te agradecer aqui nesse momento, porque você não sabe, mas aquelas mensagens que você me mandou, o apoio que você me deu foi muito importante, né, para a minha trajetória, para chegar até aqui, para estar caminhando para essa formatura. Então, desde já, eu quero deixar aqui meu muito obrigado para você e passar agora para você fazer um pouco mais, né, da sua apresentação. Eu que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui hoje com você e que bom que eu consegui, né, tocar ali para você ter um impulso. Fico feliz com isso. É isso, né? Às vezes é nos momentos mais difíceis que a gente tem um auxílio e às vezes de onde a gente menos espera. Porque às vezes a gente sempre está acostumado no automático de achar que são as pessoas mais próximas que vão estender as mãos para a gente. E nem sempre isso acontece e também está tudo certo, né? Mas ela sempre vai vir, eu acredito nisso. Ela sempre vai vir porque Deus ele é maravilhoso. E Deus você é merecedor também. Sim, sim, sim. Somos, né? Somos. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Como eu falei, né? Já fiz aqui a sua breve apresentação, a psicoterapeuta. Então, fala um pouco para a gente, Marcela, como foi essa carreira? Você já começou na psicoterapia? Teve uma outra carreira antes? A Marcela ali, quando criança, já idealizava isso? Conta aí para a gente. Então, falar da nossa história é falar da nossa vida, né? E eu abraço isso com muito carinho. A minha formação inicial foi pedagogia, né? Também sou professora. Trabalhei com educação infantil, mais de 20 anos, com a psicopedagogia também, atendi em clínica. E uma coisa vai puxando a outra. Sim. E quando eu fiz um curso de reprogramação neurolinguística, eu comecei a ficar inquieta, né? E eu falei, olha, eu posso mudar, né? Sim. E veio a pandemia, e com a pandemia eu conheci Jordan e comecei a fazer os cursos dele, e estava abrindo a TTS, né? Então eu entrei, e quando entrei já fui assim me familiarizando, parecendo que eu já tinha trabalhado com aquilo, que eu já conhecia aquilo. Foi muito assim, muito próximo, né? Uma coisa assim, muito amor à primeira vista. Sim. Então, eu não pensei em outra coisa, não vou fazer essa transição. Então, já estava querendo, né, sair da sala de aula para me dedicar só a isso. E a transição é isso, né? A gente aceitar que já está acontecendo essa transformação. Então, eu fiz essa transição e hoje só trabalho como terapeuta. E você falou aí da infância, né? Na infância, eu lembro que eu brincava muito em palcos, né, de clube no interior, Sim. que eu vivi minha infância no interior. Então, eu brincava com minhas amigas, eu gostava muito, né, de palco, de microfone, de apresentações, de cantar. E gostava muito também de pegar uma fichinha que minha mãe tinha de receitas e eu fazia que era o prontuário, né, dos meus pacientes. Eu gostava de brincar disso. Então, na Que infância, a gente bacana. brinca muito do que a gente vai ser, né? E depois a gente vai esquecendo. Porque a nossa vida, né, o automático faz com que a gente Sim. esqueça isso. Mas depois que a gente vai ganhando consciência, né? Eu percebi que eu já brincava disso, do que eu estou sendo hoje. E eu gostava muito de atender, de cuidar, né, das pessoas. Então, isso me levou a fazer essa transformação, essa transição. Muito bacana. Mas eu quero saber um pouco mais. Me diz uma coisa. Na sua infância ali, você falou que já tinha meio que algo, né, ali dentro já puxando você para esse lado. Mas o que te levou à pedagogia? Tinha alguém na família? Alguém falava? Porque, assim,
Era interessante ser professora? Como foi isso? Então, minha avó, ela era professora de artes, né? Uhum. E assim, sempre ela me levava para os lugares, né? Ela trabalhava num lugar que tinha teatro, que tinha aulas de instrumento, né? De piano, de outros instrumentos. E eu gostava muito de ir nas férias, né? De vir nas férias para cá, como eu morava no interior. Então, ela me influenciou bastante porque eu gostava de criança. E minha mãe também. Então, naquele momento ali do vestibular, elas duas me influenciaram. Faça pedagogia e tal. Mas depois eu vi, poxa, eu poderia ter feito, né? Aham. Psicologia, mas tudo é no seu tempo certo, né? Sim, Eu sim, acredito muito nisso. sim. Mas elas duas me influenciaram muito. Minha mãe foi professora também e minha avó. Certo. E como foi o início da sua carreira como pedagoga? Como era na sala de aula? Quais eram as maiores dificuldades que você tinha ali? Como era isso? Então, eu trabalhei a maior parte do tempo, né? Que eu trabalhei mais de 20 anos, como havia dito. Eu trabalhei em escolas construtivistas. Então, a criança, ela construía junto comigo, né? De acordo com seus interesses, né? Trabalhava com projetos. Então, era uma coisa, assim, muito bacana, né? Porque elas participavam de acordo com que elas tinham curiosidade ali. Então, aprendiam muito mais rápido, né? Essa coisa da interpretação era mais, assim, tinha um efeito maior. Eu achava, né, que o raciocínio lógico também na escola construtivista. E eu tive também a oportunidade de trabalhar em escola tradicional. Aí eu faço esse comparativo. Aham. E para você, qual a maior diferença aí entre as duas? Na escola tradicional é aquela repetição, né, de conteúdo, a criança decora para aprender. E na escola construtivista a criança aprende a pensar. Então é diferente. É mais ou menos, o construtivista é mais ou menos como a educação ali cognitiva tem relação? Isso, É isso? tem sim. Aham. É muito bacana. Eu também, Piaget ali. sim, eu sou, assim, não vou dizer apaixonado, mas eu simpatizo muito com essa educação cognitiva, né? De você fazer a criança sentir as coisas, de dela começar a desenvolver mesmo, né? Porque a tradicional é aquela coisa mesmo, aquele padrão, né? Isso. Tipo, copiou, colou. Eu vejo hoje dessa forma, né? Até pela linha terapêutica que a gente desenvolve e tal. Então eu vejo que a cognitiva, como você falou, a construtivista também. Então por isso que eu perguntei se tinha relação, porque eu acho muito bacana. Muito bacana, mas é legal. E qual era a faixa de crianças que você trabalhava? Era crianças mesmo? Já era adolescentes, pré-adolescentes? Eu trabalhei com crianças de 2 a 6 anos. 6 anos. Bacana, bacana. E qual era a maior dificuldade que você achava nessas crianças? Olha, nas crianças eu não achava dificuldade nenhuma. A dificuldade era com os pais das crianças. Eu fiz essa pergunta porque eu queria chegar nesse lugar. Né? A criança é espontânea, tem Uhum, aquela pureza, né? Tá ali aberta. Né? A gente fazendo um vínculo direitinho, ela aprende com facilidade, né? uhum. A coisa da transferência, que também na terapia, né, Sim, acontece. sim. E dentro da educação, a gente tem que entender que a principal educação começa em casa. E eu Sim. percebo hoje que os pais estão deixando os filhos muito soltos. Tipo, os pais trabalham para poder dar, né, as coisas materiais aos filhos, mas eu vejo isso, não estou dizendo que são todos, mas uma grande maioria eu vejo que está esquecendo dessa convivência, né, como é que eu posso dizer? A presença A mesmo, presença é aquele tempo de qualidade com as crianças, né? a atenção que eles Exato, precisam. exato, Especialmente nesse iniciozinho, né, da vida que exato. está em Isso formação. é muito importante, muito importante. E aí acaba, tipo, bota o filho na escola. Aí depois, não, minha filha faz balé, meu filho faz o futebol. Aí bota no inglês, aí bota no karatê. Enche a agenda do filho de atividades. Muitas vezes não é pelas atividades, é para ele não ter o trabalho de estar ali cuidando. E aí tá sempre delegando, né, a outros profissionais para que aquela criança esteja com a agenda ocupada o dia inteiro. E aí muitas vezes quando essa criança chega à noite em casa ou no final da tarde, aí o pai ou a mãe chega também cansado e aí agora é tela, né? Tome-lhe tela.
E aí o pai, eu tô cansado, eu tô sem paciência, e aí não olha para essa criança, né? E eu vejo que essa conta no final não vai fechar, né? É por isso que quando eu perguntei qual era a maior dificuldade dessas crianças, porque eu queria chegar nesse lugar dos pais, né? Da responsabilidade que nós, como os pais, temos, né? Eu sou pai, você também é mãe, e a gente tem que ter esse olhar para as crianças e entender que eles que necessitam de nós, né? Nós somos os responsáveis sobre eles. E a principal educação começa em casa. O que é que você, como atuante, né? Como você conviveu com essas crianças, o que é que você via nesse dia a dia? Interessante essa questão das telas que você trouxe. Outro dia eu estava numa roda de conversa e aí foi falado, né? Que uma médica estava dizendo que não poderia as crianças ficarem muito tempo nas telas, né? E uma pessoa virou para mim, então, você permite que seus filhos usem telas? Aí eu falei, olha, o principal que ela deveria falar é que os pais deveriam ficar dando mais atenção aos Com os filhos, filhos. né? Que as telas, eu sou contra as telas, né? Ficar Sim, muito tempo nas sim, telas. E ainda mais criança pequena, eu não concordo mesmo que não use, né? Porque a gente sabe os malefícios que sim, traz. sim, perfeito. Mas o principal que faltou ela falar é a presença dos pais, né? Os pais precisam ficar nesse início da vida da criança mais presente. Eu me lembro que quando meus filhos estavam com 1, 2, 3 anos, eu fiquei trabalhando no turno só e ficava ali, né? Estimulando Acompanhando. eles, acompanhando, contando história, descia para brincar com outros amiguinhos. Então eu ficava ali me dedicando, né? Essa parte que é tão importante. Né? Sim. Então, hoje, a presença é muito mais importante, né? A atenção, do que qualquer outra coisa. Não, isso, Marcela, é algo muito importante. Como você falou, você abriu mão, né, de um período ali do seu trabalho para dedicar aos seus filhos. E é o que eu falo. Eu tenho certeza que super valeu a pena, né? E você vê o resultado disso hoje. Porque muitas vezes os pais estão muito focados e dedicados a, poxa, eu não tive esse recurso, eu não tive isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer acontecer para entregar isso para eles. Mas muitas vezes eu vejo os pais querendo muito mais os resultados daquilo que eles não tiveram do que de fato o que são mais importantes para aquelas crianças, né? A gente não pergunta para aquela criança o que é mais importante para ela. Como eu digo sempre aqui, eu aprendi uma coisa, eu não digo para os meus filhos somente hoje, mas eu te amo. Eu não pergunto, eu não falo mais isso para eles. Eu pergunto para eles: vocês se sentem amados? Você se sente amado pelo seu pai? Você sente que você é pertencente? Porque é muito fácil às vezes a gente falar eu te amo, porque não é que a gente não ame, não é que o pai e a mãe não ama, mas isso é automático, né? Mas a gente precisa ouvir se ele se sente amado, se realmente aquilo que nós estamos entregando, se realmente está satisfazendo eles, né? Como criança, se eles estão se sentindo pertencente, porque muitas vezes a gente está querendo entregar o nosso melhor, mas nem sempre aquilo que a gente está entregando é o melhor para eles. Claro que, como você falou, né? A gente estava falando sobre a tela. Claro que se a gente perguntar a criança se ela quer ficar o dia inteiro na tela, a maioria delas vai dizer que quer. Mas aí, claro, nós, como os pais, temos que controlar isso. Né? Não, isso aqui eu sei que não vai te fazer bem. Então agora aí assim entra, né, a autoridade do pai. E claro, eu acho que não é só tirar a tela. Né? Então a gente tem que substituir isso. Porque tira a tela, mas e aí? A criança vai ficar chateada ali A e. criança não quer mais o tédio, né? Por Exato, conta da tela, né? exato. Aquela dopamina barata. Então é o que a gente falou sobre tempo de qualidade. É você sentar no chão, brincar com seu filho. Porque você não precisa passar 2, 3 horas ali fazendo aquilo com ele. Mas se você passar 30 minutos no mundo daquela criança, para ela, aqueles 30 minutos vai ser como se fosse uma eternidade. Vai ser como se fosse um dia inteiro. Então, eu acho muito importante essa nossa fala, porque assim serve de alerta para os pais, né? Para os pais realmente olhar para os seus filhos e dizer assim: quanto tempo eu estou dedicando ao meu filho? Quanto tempo eu estou ficando com o meu filho? Porque muitas vezes você está se dedicando ao seu trabalho e aquela criança está ficando na mão de uma rede de apoio ou na mão de algum colaborador seu. E aí? Né? Como é que vai ser o desenvolvimento dessa criança? Porque muitas vezes você tem ali uma babá, você tem uma secretária do lar,
E muitas vezes você deixa o dia inteiro aquela criança com aquela babá, ela vai adquirir o comportamento, o padrão de educação daquela pessoa, não o seu. Então, acho que isso é muito importante os pais olharem para isso e valorizar, né, a criação dos seus filhos. E, de fato, se perguntar: o que é que eu quero para o futuro do meu filho? Eu quero que ele tenha boas lembranças, ou será que quando meu filho tiver adulto ele vai dizer assim: poxa, eu queria ter feito isso com meu pai, com a minha mãe, eu queria ter conversado, e ele não vai ter tido porque seu filho você só se dedicou ao seu trabalho, né? E eu vejo que nós, seres humanos, né, buscamos muito melhorar como profissionais, né, no nosso ambiente de trabalho, mas a gente não investe muito no nosso ecossistema. Da gente melhorar como pai, melhorar como amigo, como filho, como esposo, como esposa. Isso fica para depois, né? Isso está ficando para depois. E, claro, hoje tem um movimento que a gente desperta as pessoas para isso, mas que mais pessoas se despertem e que mais pessoas venham a falar sobre isso, porque esse é um assunto muito importante. É muito importante. Com certeza. E um dos momentos especiais, assim, para a gente se aproximar mais dos nossos filhos é na hora de dormir, né? Contar uma história, uma cantiga, isso marca a criança, né? Verdade. Eu me lembro de minha avó contando história para mim, né? Meus pais. Então isso é muito marcante, passa muito rápido, né? É. E fica na memória, né? Isso. Aí dois A exemplos. Eu memória lembro, afetiva. afetiva. Eu lembro que assim tinha uma música que meu pai cantava para mim, que eu lembro até assim, eu não lembro a música, mas eu lembro o trecho da música, né? Não lembro toda, mas assim, quando eu lembro me traz recordações boas, né? Me traz boas recordações. E aí alguns anos atrás eu estava lendo um livro sobre a biografia de Roberto Justus. E ele falando, né, o quanto ele sentia de não ter acompanhado os filhos dele, porque ele sempre estava buscando a área profissional, se dedicando, né, ao trabalho o tempo todo, e ele disse que não viu os filhos dele crescer. E na época que eu li, o filho dele já estava com 30 anos, e ele ainda não sabia direito ao certo quem era o filho, porque ele não pôde acompanhar o crescimento do filho, né? Então veja como isso mexe com a gente. E aí também fica a pergunta: e como ficou a cabeça dessa criança e hoje o adulto, né? Quais são ali as consequências que vai acontecer, né, para essa criança? E a gente estudando, né, o TTS, a gente descobre que nós temos tantas feridas, né, de Feridas. rejeição, abandono, traição, injustiça. E Verdade. a maioria das pessoas tem essas feridas, né? Verdade. E a gente precisa fazer esse resgate da criança, ver o que é que tá lá, o que aconteceu lá na Na raiz, né, para a raiz. gente poder viver uma vida melhor, de qualidade. Eu mesmo tive essa experiência, né? Eu com 29 anos, eu vim entender o meu processo, porque assim, meus pais se separaram, eu tinha 1 ano de idade. Então, eu não lembro dos meus pais juntos. Eu não tive essa memória afetiva de ver os meus pais juntos. E, e a relação deles, assim, não era aquela coisa tão amigável, né? Enfim, cada um foi pro seu canto. E eu entendia que eles tinham se separado e tal, mas chegou um ponto da minha vida que eu comecei a detectar. Eu falei: caramba, tudo que eu estou começando eu não estou terminando. Por que isso está acontecendo? Eu comecei a me questionar, só que eu não sabia. Se alguém virasse para mim e falasse assim: pode ter a ver com a separação de seus pais, eu ia dizer: você tá maluco, tem nada a ver. Eu sei que meus pais são separados, cada um vive sua vida e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não imaginaria, porque aquilo não estava no meu consciente, aquilo estava no meu E inconsciente. você também, como criança, não tinha recurso, né, para elaborar o Nenhum, que aconteceu nenhum, direito. Então nenhum. você pode ter tido sensações ali, Sim, né, várias, várias, de se várias. sentir sozinho, de se Sim, sentir foram vários conflitos abandonado. também que eu presenciei, que eu vivenciei. E assim, eu não entendia. Mas aos meus 29 anos, eu comecei a perceber algo e eu falei: isso não está certo. E aí foi quando eu comecei esse mergulho de fato, né? É, a buscar o autoconhecimento, a entender o que era o autoconhecimento, a buscar a autorresponsabilidade. Aí conheci Jordan, né? E aí fiz o Catarse e para mim foi um divisor de águas, né? Mais uma vez aqui, eu sempre falo dele. Acho que todo mundo que assiste esse podcast aqui já cansou de ouvir, mas não se canse não, Ah, ele é porque um é bom. querido mesmo, eu admiro muito Então, também. mais uma vez aqui, deixar minha eterna gratidão também
a Jordan Campos, que é um cara assim extraordinário, é um cara que eu pude ver de fato, ele dá o sangue mesmo. Não é só literal, não. Eu vi ele dar o sangue mesmo. Ele se machucou e continuou entregando tudo que ele tinha ali, né? Quando eu fiz o Catarse. Então, mais uma vez, meu abraço, né, para Jordan Campos. Um abraço também para toda a equipe do TTS, todo o núcleo lá do TTS, todo o núcleo do Jordan Campos. Ai, quero mandar um beijo também para todo mundo. Marcela também aqui faz parte. É uma das nossas monitoras lá no TTS. E aí todo mundo diz, o que é TTS? TTS é Terapia Transpessoal Sistêmica. Eu só lhe digo uma coisa, super vale a pena. Você tá vendo Marcela aqui, não tá? Olha esse rostinho aí, ó. Olha esse rostinho. Terapia é vida, tá vendo? Olha o rostinho de 25 anos. Então, ganhamos anos-luz, né? É verdade. É uma ferramenta que possibilita o autoconhecimento, né? É verdade. O amadurecimento emocional. Muito, 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 muito. E lá, para mim, foi assim, foi uma descoberta, né? E aí eu saí do Catarse meio louco, porque assim, eu falei, o que é isso aqui? No dia que eu entrei, eu falei assim, isso aqui é muito algo espiritual. No primeiro dia eu achei que era algo totalmente espiritual. No segundo dia eu já falei, não é tanto, não. Acho que tem outras. No terceiro dia eu vi que não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver com espiritualidade. É um trabalho energético. É energético mesmo, né? É um trabalho sistêmico mesmo, né? Vai na raiz, como você falou, vai na raiz, vai no ponto X e resolve aquilo. E olha que quando eu participei, eu fui muito bloqueado, né? Eu fui muito travado com as minhas coisas ali, eu não me expus tanto. Mas a transformação que eu vi das pessoas que estavam naquele grupo me transformaram, né? E claro, a condução de Jordan é incrível, né? É um cara que, enfim, sem palavras, né? Sem palavras para descrever. Então, eu acho que o autoconhecimento ele nos traz isso e a gente entender nessas feridas, esses bloqueios e identificar. Porque ainda hoje eu já fui uma pessoa assim, que era preconceituoso. Eu achava que terapia, né, que psicanálise era só para quem era maluco. E aí eu entendi que realmente não tem nada a ver. O maluco eu realmente estava por pensar dessa forma, de ter os problemas e não querer resolvê-los, né? Muitas vezes até pela dor, né? Hoje eu E entendo muitas que vezes também está bloqueado ali, está travado e a gente inconscientemente não sabe o que é, né? você se anula. Porque está reprimido ali. Você anula, você não quer sentir a dor, né? Porque aquilo que dói você não quer mexer naquela ferida. E hoje eu entendo que assim, muitas vezes a terapia vai doer como nunca, mas é para não doer nunca mais, né? É porque é algo que realmente é libertador, né? É libertador. O processo da cura em si é de dentro para fora, né? É você ir se transformando, é você ir entendendo os seus processos e respeitando também tudo isso, né? Eu acho isso muito bacana. E falando sobre esse autoconhecimento, né? Como eu falei, eu nunca imaginaria que aquilo poderia estar me afetando aos 29 anos. Como foi, Marcela, para você essa descoberta, né? A gente falou um pouco ali da sua trajetória como pedagoga, você falou um pouco também que já foi psicopedagoga. E como foi essa sua descoberta de fato com esse mundo? Como foi que você conheceu Jordan? Em que momento da sua vida? Como foi isso? Foi num momento de caos total, né? Eu tava assim, ou eu fico aqui no poço, ou eu me salvo e mudo de vida. Então eu fiz a escolha ali. Eu mesma vou me salvar, né? Quando eu vi o curso dele, eu vou me inscrever nisso, eu quero sair disso, né? Porque a gente tem momentos na nossa vida que a gente está na montanha, às vezes passa pelo vale e passa pelo deserto. Só que a gente não precisa, né, fazer moradia no vale e no Exato. deserto. Ali são momentos, né, para a gente tirar nossas lições, aprendizagens para o nosso crescimento. Então eu busquei isso, né? Eu fui atrás. Não, eu não vou ficar aqui não. Eu vou me levantar e conseguir, né, Uhum. me superar, ressignificar muitas coisas na minha vida. É muito bacana. E, e como foi essa decisão de você sair da pedagogia e assumir essa psicoterapeuta incrível que habita aí? Como foi isso? Então, ser professora não é muito assim, né, diferente
de Sim. ser terapeuta, né? A gente pensa que é coisa assim bem diferente. Não, porque ali eu também atendia Uhum. pais, atendia as As crianças, né? crianças. Só que esse mundo eu vi a possibilidade assim de ampliar meu leque. Eu pensei, né, dentro de mim, eu não quero só trabalhar agora só com criança e adolescente, né, que na clínica também eu atendia adolescente. Eu quero expandir isso, eu quero atender as pessoas. Eu gosto de ouvir. Eu me lembro também desde criança que eu gostava muito de escutar as pessoas, né? Já tinha essa escuta. Então, eu vi que ali era uma oportunidade de eu ter essa expansão, né, de ajudar as pessoas a melhorarem de vida, a mudar esses padrões, né, de repetições, esses bloqueios que trazem dos antepassados. Então eu me vi completa. Uhum. Então não tive dúvida não, eu vi que era isso mesmo. É muito bacana. E teve alguma dificuldade para você tomar essa decisão? Tinha algum empecilho? Você ficava assim pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? Porque é o novo, né? E às vezes o novo meio que assusta. Como foi isso para você? Nunca pensei que não ia dar Não daria. certo. Mas assim, todo mundo próximo a mim, minha família, todo mundo dizia coisa para eu desistir. Só que eu fui mesmo. Eu sou muito determinada, né? Então, mesmo contra todos, eu falei, não, eu quero fazer isso. Uhum. Eu vou fazer isso. É, E com o tempo, né, a pessoa vai se acostumando, né? verdade. A gente vê a reprogramação mental, né? Aham. Então a gente vai trabalhando também com essas pessoas, as É. pessoas vão vendo, né, nossos atendimentos. E aí agora eles aceitam, Estão né? vendo os resultados, Estão né? vendo resultados, né? É isso aí. Quando vê os resultados é aquilo. Contra fatos não há argumentos. Então, Isso. não há o que se dizer. Porque começa a ver, né? Você começa a colher os frutos e todos começam a ver que está dando certo. E dentro do meu trabalho, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, né? Que é Uhum. trabalhar com o autoconhecimento, o comportamento e o planejamento das pessoas, para elas se desenvolverem. Porque eu passei por isso, né? Então eu vejo também os resultados dos meus pacientes. Então eu falei, não, eu quero trabalhar com isso dentro da terapia. Certo. Marcela, eu vou te fazer uma pergunta. E aí, claro, se você achar interessante, me diz uma coisa. Você falou que trabalha com desenvolvimento, né, das pessoas e tal. Tem algum caso clínico assim que você possa trazer de algo de superação que a pessoa chegou para você de uma forma e hoje ela foi transformada, enfim, está seguindo a vida? Tem algo clínico que você possa trazer para a gente? Tem uma pessoa que ela tinha crises de pânico, né, de ansiedade, e tinha muita dificuldade de passar na OB. E com, assim, pouco tempo que a gente estava fazendo terapia, ela conseguiu passar na OB e nunca mais ela teve crise nenhuma de ansiedade, né? Então, até Bacana. hoje eu tenho um contato, né, com ela já recebeu alta, mas de vez em quando ela se comunica e ela já me deu autorização também, né? Sim, Porque nem todos os pacientes sim, gostam que a gente fique, né, relatando, mas eu estou falando o caso dela porque ela já me autorizou. E assim, ela foi uma das pacientes assim que eu vi que foi assim muito rápido, né, o surpreendente, né? crescimento. Muito bacana, muito bacana. Para quem está nos assistindo, Marcela, explica um pouquinho como é a linha que você traz hoje, que você aborda, a linha que você trabalha, como é essa linha do autodesenvolvimento. A gente estava conversando aqui também, você falou muito que traça essa linha da autoestima, né, da pessoa se sentir mais motivada. Qual é a linha que a Marcela Isso, hoje? eu trabalho mais a reprogramação mental com estratégias emocionais. Muito bacana, muito bacana. Então aí, para você que está nos assistindo, você que está se sentindo desmotivado, você que está com algum problema, se sentindo para baixo, sua autoestima está baixa, você acorda e às vezes não se sente tão motivado, desde já eu já deixo aí ó, a indicação. Segue aí, ó, Marcela, é É Marcela? Cela com Cela, dois L e S Santana. pronto. Marcela com dois L's, S Santana. S Santana. Então com dois S também? Isso. O S Santana. Pronto. Então Cela com dois L's, S Santana. É tudo junto? Tudo junto. Tudo junto. Então vai lá, bota aí no seu Instagram, começa a seguir lá que você vai ver muitas dicas, acompanha o perfil dela e você
que quer fazer aí a sua consulta, manda lá uma mensagem no direct, que com certeza ela vai te atender, enfim, a equipe dela vai estar lá pronta para poder marcar a sua consulta. Atendimentos presenciais e online. Pronto, aí ainda tem essa facilidade dessa mulher te atender no conforto de sua casa. Você não precisa nem sair do seu lugar. Então comece a dar o passo, meu amigo. Comece a dar o passo, minha amiga. Aí, ó. Terapeuta incrível aqui, ó. Não perca essa oportunidade. Vai lá agora, já segue lá o Instagram dela e se eu fosse você, não perdi essa oportunidade, não. Marca lá uma consulta com ela que com certeza ela vai lhe ajudar de alguma forma, tá? Desde já eu quero deixar aqui também o meu agradecimento aos nossos colaboradores, aos nossos patrocinadores, Gelo Baiano. Você que quer fazer seu evento, você que quer fazer sua festa, você que quer fazer seu casamento, você que tem seu bar, seu restaurante, seu boteco, tá aí, ó. Gelo Baiano Off, são gelos saborizados. Eu vou fazer assim mesmo no improviso. Pode ver aí que eu vou pegar aqui para vocês olharem, ó. Aqui é esquema ao vivo, ó. Tá aqui, ó, o gelinho saborizado. Tá, opa, aqui como tá, ó. Gelinho saborizado, tá vendo aqui? Aqui é de maçã verde. Então vai lá, faz seu pedido, que os meninos vão te atender, tá bom? Então segue aí, ó. Gelo Baiano Off. Bom, voltando aqui, Marcela, a gente falou um pouco aqui sobre a sua trajetória. Como é meu atendimento também, né? Dentro do meu trabalho, Habib, também eu trabalho muito com mudança de hábitos, né? É muito interessante, né? Você falando sobre mudança de hábito, qualidade de vida e bem-estar. E como hoje isso faz diferença na vida das pessoas, Marcela? Você trazendo, né? Essa clareza sobre as mudanças de hábito, a qualidade de vida e o bem-estar na vida das pessoas. Como isso pode impactar, como isso pode transformar a vida delas. Elas vão mudando, né? Os padrões, começam a fazer atividade física. Uma coisa importante, né, que a atividade física proporciona é a ativação da energia sexual, né? Energia de libido, que faz a gente conquistar, ir atrás do que a gente quer. Então eu vejo isso acontecendo assim, bem rápido. Sim, é muito bacana mesmo, muito bacana. E através, né, da atividade física libera também ali, né, a dopamina, qual outro hormônio mesmo que libera agora que Serotonina, a oxitocina, citocina. Então isso é muito importante, são né? neurotransmissores, né? Porque às vezes é tanta coisa aqui que aí vem o branco, mas é por isso que a gente está aqui para a mulher aqui nos auxiliar. E através dessas ferramentas que você traz, você usa mais as ferramentas do TTS ou tem alguma outra ferramenta, tem alguma outra linha que você também segue ou você só usa a linha transpessoal sistêmica? Eu uso mais as ferramentas do TTS. Muito bacana. Marcela, nessa sua nova trajetória, nesse seu novo plano de carreira, tem quanto tempo que você está atuando como psicoterapeuta? Foi desde a pandemia. Da pandemia. 3 anos. Muito bacana. E de lá para cá, você consegue ver mudanças na sua forma de atender? Como é que você consegue se ver hoje como profissional? Eu acho que qualquer profissional, né, tem que buscar sempre se atualizar e nunca perder de vista os seus valores. Sim. Né? Então eu sempre busco, né, me aprofundar nos estudos. A gente tem que estudar o tempo todo, a gente não para poder atender melhor, né, acolher o sofrimento, né, das pessoas, que cada um tem sua dor. Sim, muito bacana. Me fala, Marcela, hoje, quais são os seus projetos? Quais são os novos direcionamentos que você está dando para a sua carreira? Você falou que atende ali presencial, né, e online. Hoje você atua mais na área presencial, na área online? É bem equilibrado. Bem mesclado. E quais são os novos projetos que a Marcela está desenvolvendo? Então, daqui para frente, eu pretendo fazer workshops e palestras sobre perdas e lutos, né? Que o luto não é só a perda de um ente querido, é quando a gente perde também um trabalho,
quando a gente se separa. Então, eu vou trabalhar para poder ajudar essas pessoas, né? Que eu estou também passando por essa elaboração, né, de luto. Sim. Então, eu pretendo fazer esse trabalho de mentoria também com desenvolvimento pessoal. Muito bacana. Então, daqui para frente, estou cheia de projetos. Muito bacana, muito bacana. Quando você fala, né, sobre perdas, lutos, quais impactos as pessoas podem ter por não entender esses processos das perdas, dos lutos, por não viver principalmente o luto? Quais são os impactos, Marcela, que as pessoas podem ter em suas vidas? Primeiramente, é desafiador, né? Eu vou falar um pouquinho do meu processo. Sim, Né? Quando a gente recebe a notícia que a gente perdeu uma pessoa muito querida, a gente fica em choque. Né? Eu fiquei em choque vários dias. Fiquei também sem dormir, meus filhos também ficaram sem dormir. Então, vai trazendo uma ansiedade maior. E a gente precisa estar atento, né? A isso, a alimentação, a como está o comportamento, porque se isso se prolongar e ficar muito intenso, é preciso uma ajuda de um profissional, né, da saúde mental. Então, é preciso ficar bastante atento, né, às pessoas que estão em luto. sim. Mas não viver esse luto, você percebe que hoje leva as pessoas para algum lugar, algum estado, tipo, elas começam a paralisar os seus processos. Como é que você acha que se impacta nas vidas das É como pessoas? uma ferida, né? Eu corto aqui minha mão e tampo. Uma hora isso aqui vai estourar. A gente não aguenta, né? O nosso corpo não aguenta, o corpo fala. Então aparecem os sintomas e a gente precisa olhar para esses sintomas. Você falando sobre perdas, né, e lutos, eu lembro que eu tive um impacto na minha vida quando comecei ali no processo na adolescência, comecei a perder pessoas que eram muito importantes para mim e que eu tinha uma aproximação muito grande. Mas meio que uma forma inconsciente eu busquei uma proteção. Não foi algo que eu planejei, mas o meu inconsciente me levou para esse lugar. Desculpa, eu perdi algumas pessoas e eu não fui para o velório, por opção minha. Né? A primeira pessoa eu devia ter uns 15 ou 16 anos e eu falei, eu não vou. Né? E aí depois eu perdi um tio, depois perdi meu avô. E eu não quis, porque assim, como eu moro em Salvador e essas pessoas moram da minha família moravam no interior, eu criei uma estratégia. Eu falava, não, eu não vou no velório porque quando eu for lá, para mim eles estão viajando. Eles vão estar viajando e eu estou lá. Né? Depois eu perdi uma tia também que era muito importante para mim. A gente tinha uma proximidade muito grande, era a minha confidente, era para quem eu ligava, para quem às vezes eu chorava. Era uma pessoa muito especial e eu não fui, né, nesse velório. Então, eu não tinha noção do que aquilo estava acontecendo na minha vida e eu desenvolvi a tal gastrite nervosa. Só que eu nunca iria imaginar que era por conta desses lutos não vividos, né? E aí um dia, isso tem uns 3 anos, um amigo meu, que é psicoterapeuta também, ele me viu tomando remédio. Ele estava lá em casa e ele falou assim: antes de eu ir embora, você vai deixar de tomar esse remédio. E eu falei: tá, 10 anos tomando remédio, beleza, não tem. Não vai mudar nada. Mas assim, não descredibilizei ele, só falei tranquilo, mas não acreditei na fala dele. E aí, de fato, ele fez um processo comigo e desse dia pra cá, eu não tomo mais o remédio. E eu fiz o processo totalmente desacreditado. Eu falei, bom, não tenho nada a perder, vou fazer. Mas eu não acreditava. Eu não acreditava que daria certo. E realmente, a gastrite foi embora. Então, era algo que meu corpo estava somatizando. Mas, no lógico, eu nunca imaginaria que seria isso. E depois do processo que eu vim entender. Então, assim, como um processo, né, não entendido, não tratado, ele pode gerar grandes consequências na nossa vida. E pode gerar outros problemas muito piores, né? Tem gente que chega a desenvolver
câncer, tumores, Sim. enfim, por coisas que o corpo está somatizando. Ao longo da sua trajetória, você já pegou algum caso assim? Você já vivenciou com alguma pessoa que estava somatizando que ou algum processo dela de perda ou de luto não vivido, o corpo estava gritando realmente? Sim, sim, já peguei. E Freud já dizia, né, que quando a gente começa a falar, a gente vai se curando, a gente se cura pela fala. Então, quando as pessoas começam a falar, começa a elaborar mais, né? A gente não supera o luto, mas a gente começa a elaborar para chegar um momento que a gente aceita, né, Sim, do sim, que aconteceu. Porque é muito da pessoa, da presença, né, da pessoa dentro da gente, o luto. é verdade. E engraçado que muitas vezes não é algo racional, você não sabe, né? Como eu, no meu caso, eu fiz algo totalmente, não foi no automático ali, né? O meu inconsciente foi me protegendo daquelas dores, porque eram pessoas que eram muito próximas a mim, principalmente na última perda, né? E, e assim, eu não sabia que eu ia desenvolver aquilo. Tanto que depois que eu fiz todo esse tratamento, depois que eu entendi todo o processo, a minha avó paterna ela faleceu e assim foi muito diferente lidar com aquilo. Claro, ela já estava numa idade bastante avançada, mas graças a Deus assim ela partiu de uma forma muito tranquila. Ela ainda estava, ela tinha consciência, né? Não estava totalmente debilitada, né? Apesar da idade. Mas assim, eu pude ir, né? Eu pude olhar para ela, agradecer e eu fiz algo que eu nunca imaginaria, né? Que foi tocar nas mãos dela, né? Agradecendo ela ali e tal. E depois que eu vivi tudo aquilo, eu falei, caramba, como diferente é. Porque assim, eu nunca me imaginei fazendo aquilo, porque eu tinha até, acho que de uma certa forma eu tinha até medo, né, de viver aquilo ali, de ver aquela cena, mas eu pude vivenciar isso e para mim foi muito tranquilo, né? Olhar para ela ali e assim, eu só sentia gratidão. Claro, a gente sente a partida, mas eu sentia muito mais gratidão, muito mais amor por todos os momentos que eu vivi, tinha vivido com ela do que sobre a partida dela, né? E assim, sou muito grato por esses momentos. E para mim foi incrível, né? Vivenciar E uma essa das maneiras, transformação. Habib, é homenagear, né, as Uhum. pessoas, honrá-las. Sim, Eu estou escrevendo um artigo a respeito disso também. Estou pensando aí, quem sabe mais para frente, escrever um livro para homenagear essa pessoa que foi tão importante na minha vida, sim, que investiu em mim, que me sim, ajudou, sim, né, que foi um parceiro. Então, eu penso assim que uma das formas é honrá-las, né? sim. Homenageá-las. Sim, isso é muito importante. É, e muitas vezes a mudança que você quer no outro tem que partir em você, né? Quando você fala sobre homenagear, enfim, muitas vezes a gente quer que alguém homenageie a gente. Muitas vezes a gente quer que alguém ligue para a gente para falar que nós somos especiais, que nós somos importantes. E eu vivi uma experiência há uns dias atrás, que sabe aquele dia que você acorda não se sentindo tão motivado, né? Foi esse dia, eu acordei, eu não estava me sentindo tão motivado, e aí eu tomei uma decisão, né? Eu estava, sabe, meio para baixo mesmo assim, e eu falei assim, eu vou fazer algo diferente. Eu queria que alguém me ligasse, eu queria que alguém me falasse algumas coisas, mas eu falei assim, eu acho que sou eu que preciso fazer isso, né? E aí eu senti assim, de Deus mesmo, Deus me colocou 5 pessoas. E eu liguei para essas pessoas, mas assim, tão feliz, tão alegre, e eu falando para elas o quanto eu amava, o quanto elas eram importantes, o quanto elas eram especiais. E incrível que assim as 5 pessoas que eu liguei, elas me relataram, né, que realmente fez diferença na vida delas. E dessas pessoas, eu liguei para ele de manhã, a manhã inteira a gente não conseguia se falar, porque se eu ligava, ele não via. Ele me retornava, eu também não via. E a gente ficou a manhã inteira nesse desencontro. Eu só consegui falar com essa pessoa 3 horas da tarde. E aí, quando ela me atendeu, ela falou: "O que foi, meu irmão?" Eu falei: "Eu só te liguei, irmão, para te dizer que você é especial." E eu falei muitas coisas. E essa pessoa começou a chorar.
Ela chorou muito. E ela disse, cara, você não sabe o quanto foi importante você me dizer isso. Porque hoje foi um dia muito difícil. Como uma palavra, né? Faz diferença na vida, E, no dia da pessoa. e uma das falas dele foi assim, eu tava pensando em desistir. E aquilo mexeu comigo. Porque eu falei, caramba, eu acordei querendo ouvir isso. Mas eu fiz o inverso, né? Eu, a gente tem que, como eu digo, a gente tem que conversar com os nossos sentimentos, né? Dialogar e a gente tem que entender que beleza, você não acordou bem hoje, tá tudo bem. Mas você vai permanecer assim o dia inteiro? Não faz sentido, né? Você permanecer nesse sentido, nesse sentimento o dia inteiro, porque seu dia é lindo, né? Deus lhe dá o dia, Deus lhe dá a noite, então o que é que você vai fazer com ele? Então, eu decidi converter aquela energia, baixa energia, eu decidi converter e joguei ela para cima e eu pude perceber o quanto é importante, né? A gente fazer a diferença na vida de outras pessoas. Aquilo que eu queria receber, eu dei, né? Antes da gente receber, a gente tem que começar a plantar, né? É nesse sentido e para mim foi uma experiência muito incrível. Foi algo que assim mexeu comigo, né? Foi muito incrível mesmo essa experiência. E uma das coisas que ajuda muito, né, as pessoas se conectarem com elas mesmas é a meditação. A meditação é a energia que sai do coração, né? Uhum. Então é muito bom a gente meditar. Com certeza. É, Marcela, me fala uma coisa. Como é para você a espiritualidade? Como é Deus para você? O que é que você pensa sobre isso? O que é que a Marcela acredita? Como é a sua espiritualidade? Para mim, Deus é amor. E ele está dentro da gente, né? A gente tem esse poder. Quando a gente está conectado com a gente, quando a gente acredita na gente. Então, a gente se fortalece. Isso é muito bom. Você já teve alguma experiência assim com Deus? Você, não sei, sentiu algo? Você já sentiu que Ele te falou algo? Você já teve alguma experiência assim que pode compartilhar conosco? Eu faço sempre minha rotina, né, espiritual. Então, eu tenho essa intimidade. E, assim, o tempo todo eu percebo sinais, né? Tô ali, atenta, né, aos sinais. Que ele vai nos guiando, né? Uhum, Quando a gente tá conectado, é tá em verdade, sintonia. é verdade. Isso é muito bacana. Eu digo que, como você falou, Deus ele é amor. E ele mandou o filho dele aqui para vencer tudo, né? Foi através do amor. Eu também sou uma pessoa, hoje eu sou evangélico, acredito muito em Deus, vivi várias experiências, né? Eu passei por vários lugares, tive várias experiências, enfim, espiritismo, maçonaria, umbanda, conheci um monte de coisa, né? E realmente Deus ele é amor. E aí uma vez eu estava conversando com um amigo e ele falando assim para mim, se Jesus veio para dar a vida dele, né? Porque ele diz, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Então por que ainda tem pecado se Jesus morreu, né, para tirar o pecado do mundo? Eu disse porque ainda existem pessoas, né? Porque as pessoas confundem isso, acham que Jesus veio e o pecado saiu. Não, mas ele veio pelo amor, né? Por conta para nos salvar. E ali ficou um caminho. Então hoje a gente tem um caminho, né? A gente tem a escolha de seguir, né, aquilo que faz sentido para a gente. E quando você fala amor, é exatamente isso, né? Esse é o amor. É você fazer as coisas certas, é você ter esse olhar para outras pessoas, né? Você realmente vivenciar isso. Não adianta só a gente falar. O que a gente vai fazer tem muito mais valor do que o que a gente está falando. E aí eu volto lá para o início do nosso papo, quando a gente falava de filhos. Porque muitos pais hoje estão. Eu lembro que eu ouvia muito isso na minha infância. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Uhum. E desde criança eu não aceitava aquilo. Claro que naquela época a gente não ia contestar com o pai ou com a mãe, porque senão o couro comia. Hoje o negócio é até diferente. Mas assim, eu não entendi aquilo como uma verdade, né? Porque assim, como é que eu vou ver
meu pai ou minha mãe fazendo alguma coisa que se ele está fazendo é porque é bom, é certo, e eu não vou fazer, né? E isso ficava conflitante na minha cabeça. E os pais são os modelos, né? Exatamente. Então, assim, é, é exatamente isso. Quando a gente fala, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não faz sentido. Então, quando a gente fala sobre o amor, é muito mais o que a gente vai praticar, é muito mais o que a gente vai fazer do que a gente falar. E é por isso também que aí, voltando lá, eu aprendi que ao invés somente de falar para os meus filhos eu te amo, é muito interessante perguntar, vocês se sentem amados? Porque a gente vai ouvir deles, né? De fato. Poxa, meu pai, eu me sinto amado, mas às vezes não. Por que você não se sente amado, meu filho? Porque às vezes não. Aí você vai perceber, poxa, porque às vezes eu não tenho tanta atenção, às vezes eu quero falar com o senhor, com a senhora e eu não tenho atenção, o senhor está mais ligado no seu trabalho. Então aí você começa a vir para o seu eixo, você começa a colocar as coisas no padrão correto, né? Na engrenagem, a engrenagem começa a ser lubrificada para que ela venha rodar de uma forma, né? Eu não digo perfeita, mas de uma forma fluida, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Aquilo que nós vamos fazer sempre vai ter muito mais potência do que a nossa fala, né? Meu filho Luca, o mais novo, ele sempre fala comigo, né? Quando eu falo com ele, né? Mamãe, eu te amo. Ele, eu te amo mais. Aí eu, não, eu que te amo mais. Ele, eu te amo infinitamente mais. Ele sempre fala isso, eu acho tão bonitinho. E na pandemia, ele, quando teve aquela fase, né, que foi melhorando, as pessoas começaram a voltar, a se Sim, encontrar, a sair de casa. Ele me pediu para fazer o aniversário dele sobre Deus. Eu nunca tinha incrível. visto, não, uma criança É, pedir esse nunca vi. tema. E minha mãe fez assim de tudo para acontecer esse aniversário, né? E aconteceu. E assim foi tão especial esse momento assim, né, que a gente pôde se reencontrar com as pessoas, abraçar novamente. E eu acho assim interessante porque ele é muito conectado com a natureza, né? Muito conectado Sim, com esse amor, com esse Deus. sim. E Deus ele está presente, né, na natureza. Eu costumo dizer que a fé ela vem por aquilo que a gente não vê, né? Uhum. A gente pode não ver Deus, mas a gente consegue sentir Deus. E eu sempre falo para as pessoas que têm dúvida, eu falo, você tem dúvida que ele existe? Ah, e tem algumas pessoas que têm, né? Que acreditam muito mais nas suas lógicas, nos seus raciocínios, na ciência, e tá tudo bem, tá tudo certo, é o que faz sentido para elas. Mas eu digo, você quer sentir Deus, você quer saber que ele está presente? Tapa o seu nariz. Aí a pessoa, como assim? Eu digo, para de respirar. Então, o ar está aqui disponível. Quando a gente está respirando no automático, o ar está entrando agora pelas nossas narinas, mas a gente não está percebendo. Mas aí eu falo, você quer sentir Deus? Puxa o ar com mais força. Então, você puxa o ar com mais força, você sente o ar entrando pelas suas narinas. Assim é ele, assim é a fé. Quando você busca, você vai sentir. Quando você inspira com mais força, com mais potência, você sente. Ou seja, o ar está disponível para a gente o tempo todo. Mas quando você puxa para você sentir, você consegue sentir. E o sentir hoje é muito mais importante, né? Do que Aham, qualquer outra é. coisa, do que conhecer. Do que É o saber. sentir do É, que ver. é. Então é isso. Né? É quando você sente, ele está disponível o tempo todo. Tem um versículo que diz: Eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, ele não é invasor. Ele está o tempo todo à nossa porta. Agora a gente precisa abrir a porta e convidar ele, né? Uhum. Para que ele possa entrar e fazer a diferença na minha vida. Hoje me pergunta assim, qual é a sua religião? Eu digo, a minha religião é Jesus. Eu não tenho bandeira. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. Terminei agora também teologia. Me formei em teologia agora. E Que assim, maravilha. sou um grande apaixonado, né, pela palavra, por aprender. E as pessoas precisam entender que a Bíblia não fala só sobre Jesus, que a Bíblia não fala só sobre coisas bíblicas. A Bíblia fala sobre dinheiro, a Bíblia fala sobre propósito, a Bíblia fala sobre Prosperidade, né? prosperidade, exatamente. A Bíblia fala sobre infinitas coisas, né? E tem lições mesmo ali. O livro de Provérbios mesmo é um livro incrível. Se você parar para estudar o livro de Provérbios, você vai ver várias direções, vários ensinamentos, né? Ensina a gente a ter mais paciência.
eu costumo dizer que tudo está na Bíblia. A Bíblia, para mim, hoje é um manual. Porque a gente fala hoje em programação neurolinguística, né? PNL. Mas lá atrás já se falava. Quando ele fala, transformai-vos sobre a renovação das vossas mentes. Então, ou seja, ali já falava de PNL. A neurociência fala que existe um ponto no cérebro, né? Aham. E isso é muito bacana. E assim, você lidar com isso e você ter uma espiritualidade lhe ajuda muito, como você falou, né? Sobre meditação, sobre, né, você se conectar com a natureza também, que você falou que seu filho ele é muito ligado. Isso é muito importante, né? Para a gente poder ter essa compreensão e a gente ter essa aproximação. Isso é muito importante. Marcela, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho. Quero dizer que você foi incrível aqui, te agradecer mais Ai, uma vez. gratidão, eu que agradeço. Te agradecer mais uma vez. Tem algum recado que você queira passar? Tem alguma coisa que você queira falar para quem está nos assistindo? Tem alguma mensagem que você quer deixar para esse nosso público aí? Então, invista o seu tempo em autoconhecimento, porque é vida que você ganha. A melhor forma é se autoconhecer, né? Saber que o amor próprio é a base que nos fortalece. Verdade. E quando você não tem, você falou, né, o amor próprio, é difícil, né? Porque às vezes você está pensando em cuidar de várias pessoas, né? Às vezes do seu ecossistema inteiro você quer cuidar ali, mas você esquece de cuidar de você mesmo. E quando eu pego isso, alguns exemplos assim, no avião ele fala, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio Primeiro na gente, né? cairão. Primeiro coloque a sua. Se você não estiver bem com você, como é que você vai estar bem para ajudar os outros? E até para conseguir prosperidade, Exato. abundância, a gente precisa estar bem com a gente. E eu senti, né, o que a gente está vibrando. Às vezes você quer ajudar todo mundo, mas não está se ajudando. Primeiro é você, como a própria Bíblia também fala sobre isso, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro é você. Antes de você amar o próximo, você tem que se amar. A gente não está falando sobre ser egoísta, né? Não é sobre ser egoísmo, não é sobre o egoísmo, mas assim, é você pensar em você, é você se priorizar, é você se cuidar, né? Cuidar da sua saúde. As pessoas falam muito assim, eu dou a vida pelo meu filho. Se mexer com meu filho, eu viro um leão, eu viro uma leoa, eu dou a vida por eles. Mas eu costumo dizer, você já pensou em viver para eles? Né? Porque quando a gente cuida da nossa saúde, a gente aumenta, né, a nossa longevidade. Então, a gente tem que pensar em viver por eles, porque não dá vida. Porque, assim, claro, se precisar, ok. Mas a gente tem que pensar mais em viver, né? Para estar mais próximo, para que a gente tenha mais tempo com os nossos. Mas isso é incrível. O nosso bate-papo, gostei muito. Mais uma vez, Também adorei. quero te parabenizar por todo o trabalho que você desenvolve. Te dizer mais uma vez, meu muito obrigado, tá? Porque assim, foi muito importante, né, naquele meu processo. Foi muito importante quando você estendeu as suas mãos ali. Enfim, te agradecer e que você continue trilhando o seu caminho, que você continue fazendo a diferença na vida das pessoas e que mais pessoas possam se conectar com você, que você possa ajudar mais pessoas, que Deus possa te capacitar e te fortalecer, né, para que você possa fazer essa diferença na vida das pessoas. E, mais uma vez, quero dizer aqui para vocês, segue lá o Instagram da Marcela, Celi, com 2 L's, S Santos. Cela Santana. Cela S Santana. Celas S Santana. S Santana. Então é isso aí. Segue lá, segue. Vai ficar na descrição do nosso vídeo, vai estar o Instagram dela. Você clica lá que já vai cair direto no Instagram dela. Como eu falei, ela está lá disponível. Quer dizer, não sei como é que está a agenda. Eu estou dizendo assim, disponível. A equipe dela vai te atender e aí vai ver, né, um horário lá disponível na agenda para poder te atender. Manda lá o direct, marca lá a sua consulta que você não vai se arrepender. Então não perca essa oportunidade, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Então segue lá
tá? E compartilha também, né? O Instagram dela. Tem muitos conteúdos bacanas, ela traz muita coisa do cotidiano também, que com certeza vai conectar com você. E compartilha também esse perfil aí, porque super vale a pena. Mais uma vez, Marcela, meu muito obrigado. Quero te agradecer de novo, né, mais uma vez, e que você esteja cada vez mais empenhada nesse seu propósito, que todos esses projetos que você falou de mentoria, né, esse seu projeto sobre perdas e lutos, né, enfim, que você breve esteja tocando aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas e vai fazer total diferença na vida delas, tá? Se você quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade. Isso, gratidão por esse momento, por essa oportunidade e vamos juntos. Vamos juntos. E para você que acompanhou o nosso podcast até agora, mais uma vez eu quero deixar aqui, ó, já tô tomando o meu aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, tô tomando aqui, ó, meu gelinho saborizado, né? Não bebo, não tem álcool, mas você pode fazer o seu aí, seu drink também sem álcool. Segue aí, ó, Gelo Baiano Off. Você pode levar para o seu aniversário, para o seu casamento, para o seu evento. Você que tem seu bar, seu restaurante, manda uma mensagem lá no direct dos meninos que eles vão te atender, né? Mandar um abraço aqui para os Mateus, mandar um abraço aqui também para Cristiano, que é o homem lá da operação, é o gerente lá da operação. Um abraço aí, Cristiano. Um abraço, Mateus. E segue aí e faz seu pedido, porque o negócio é diferente. O negócio é diferente. É gostoso, Marcela? Você sentiu? Gostoso, O de maçã verde tem um saborzinho aí da maçã verde. É muito incrível. Esse é um negócio diferente, né? Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Ativa o sininho, né, de notificação para que toda vez que a gente lançar um episódio novo, você seja avisado. Se inscreve no nosso canal e deixa aquele famoso joinha aí, que é o famoso like, tá bom? Te encontro no próximo episódio. Que Deus te abençoe, que a paz e a graça do Senhor habite no seu coração. Forte abraço.